Amém. Irmãos, todos nós temos nostalgia, aquele sentimento de algo no passado super idealizado, romântico. O foco que a nossa mente dá, a nossa memória dá em coisas positivas do passado. Na realidade, a nossa memória ela faz uma curadoria daquilo que aconteceu conosco e guarda aquilo que nos deu prazer. E se esquece daquilo que é perigoso, no mesmo contexto. O coração diz assim, eu conheço esse lugar, eu me lembro desse lugar, ele é bom. Ao mesmo tempo que ele inibe o alarme, ele retira o perigo que existia, e esse perigo se cala. Em junho de 2018 foi o mês que eu casei com a Nicole, e o mundo inteiro estava olhando, não para o nosso casamento, mas para o resgate de 13 jovens que ficaram presos numa caverna na Tailândia. Alguns de vocês devem lembrar desse fato. Mas aqueles jovens, aqueles meninos, eles não entraram na caverna como turistas ou como intrusos num lugar que não era bem-vindo. Eles, na verdade, conheciam aquela caverna. Era um destino habitual daqueles jovens após o seu treino. Eles entraram confiantes, sem comida, sem um plano de emergência, deixaram suas bicicletas lá na entrada da caverna, como quem tira o sapato para entrar dentro de casa. Aquele lugar era cheio de boas memórias para os jovens. 12 meninos e um técnico entram na caverna e conheciam muito bem. Um lugar de aventura, de memórias boas depois do treino que tinham corriqueiro. Um lugar que parecia seguro, porque já tinham estado lá antes. Uma hora depois, a chuva inundou os túneis e aquilo que era familiar se tornou uma grande armadilha. Durante 9 dias, eles beberam águas das paredes, das trevas que haviam dentro da caverna. 4 quilômetros separavam eles da entrada da caverna até a câmara onde eles foram encontrados. E esses 4 quilômetros, no escuro, envolveu mais de 1.000 pessoas trabalhando em 3 dias de operação. A vida de um mergulhador foi ceifada, tentando salvá-lo. E Paulo sabe disso também. Sabe que o crente pode começar a adentrar num lugar escuro, escorregar nas obras das trevas. Raramente por um desejo incontrolável, um amor, porque o nosso coração foi transformado, a nossa mente foi transformada, mas porque nós temos uma consciência ou uma breve nostalgia daquele momento de pecado. E porque nós já estivemos lá antes, às vezes nós queremos voltar. O cheiro é familiar. A memória registrou algo que nos lembra algum tipo de prazer ou de pertencimento. E a nossa nostalgia com o pecado desativa o nosso julgamento. O coração começa então a adentrar naquilo que não deveria entrar. Efésios, no capítulo 5, nós vamos ver isso em 3 movimentos no nosso texto. Primeiro, a nossa identidade. Nós éramos trevas, somos luz. Nosso segundo ponto será sobre a nossa missão de expor as obras infrutíferas das trevas. E o terceiro, uma convocação, um chamado para despertar, que Paulo dirige àqueles que adormeceram, ou os que estavam mortos. Eu quero ler com você então Efésios capítulo 5, a partir do verso 3 ao 14, e nós vamos pregar do verso 8 ao 14. Que a moralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor.
Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mesmo mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos, e Cristo iluminará. Nós éramos trevas e somos luz. Primeiro ponto da mensagem de 8 a 10. Paulo começa então com uma distinção que a gente não consegue não perceber. Ele não diz que nós estávamos nas trevas, mas diz que nós éramos as próprias trevas. É uma diferença enorme em que uma coisa é você caminhar num corredor escuro e outra coisa é você não pertencer àquele corredor, porque o corredor é escuro, e a outra é você estar no escuro e ser o próprio escuro, ser a própria escuridão. O que significa, então, estar nas trevas ou ser as próprias trevas? São coisas diferentes. Ser as trevas, que era o nosso estado anterior, ele resulta em três coisas: espirituais, morais e intelectuais. Espiritualmente, nós não tínhamos acesso nenhum a Deus. Não havia nenhuma comunhão. O nosso estado era de condenação espiritual. De condenação também física nossa. Moralmente, a nossa vontade, os nossos desejos estavam organizados para satisfazer os nossos desejos pecaminosos, Satanás e seus demônios, e com a nossa mente, com o nosso intelecto, com as nossas ações, havia apenas ignorância sobre aquilo que Deus nos direcionava. A nossa bússola estava quebrada, não havia um norte mais, como foi pregado, como eu preguei no capítulo 4. Deus nos direciona como um norte. A terra, se você não conhece, ela é um grande imã. Se você conhece a bússola, ela sempre aponta para um lugar só. A agulha sempre aponta para o norte. Porque a nossa terra tem esse magnetismo e a agulha sempre manda para um único lugar. Se ela está quebrada, você não sabe para onde ir. O ser humano, quando está quebrado, espiritualmente morto, em trevas, ele não se direciona para Deus, em nada. Sua consciência está distante, desorientada. E como Paulo explica, essa mente desorientada, nula, vazia, ela está fazendo obras de pecado, obras de maldade, de forma desenfreada. No capítulo 2 de Efésios, nós lemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o príncipe da potestade do ar, filhos da ira por natureza. Nós não éramos pessoas boas. Tudo era ruim. Tudo era mal em nós. Nós éramos a própria treva, contribuindo para um sistema diabólico de Satanás, um sistema de escuridão que nós ajudávamos a melhorar a cada momento que nós pecávamos mais. De geração em geração, nós ensinamos a pecar de forma como as trevas desejam. Mas agora, Paulo vai dizer, no nosso verso 8, a partir do verso 8 que eu estou pregando, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Não é mais uma melhora, mas é uma transformação que a gente tem falado aqui da natureza, uma nova identidade. Nós somos luz no Senhor. Não temos luz em nós mesmos, não geramos luz por nós próprios, por nossa própria vontade, mas estamos em comunhão com Deus, em Cristo Jesus, e por isso nós temos então a luz. A ilustração mais básica disso é a ideia da lua, que não tem luz própria, ilumina as trevas da noite com a luz que vem do sol. Ela não produz algo em si, mas ela ilumina porque ela está em comunhão, alinhada com o sol. E nós, como filhos da luz, nós não somos a fonte da luz, somos portadores de algo que recebemos do Senhor. Entender isso vai demonstrar que nós sabemos que o Evangelho nos dá tudo por meio da graça, por meio do amor e misericórdia do Senhor. Se você é luz, é porque Deus te deu luz em Cristo Jesus. Você reflete aquilo que é dele. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 8, vai dizer que ele é a luz.
Ele é o grande caminho, Ele é a luz que ilumina todas as coisas. E nós precisamos estar alinhados, unidos em Cristo. E essa unidade que nós temos em Cristo Jesus nos faz, então, sermos luz, sermos filhos na luz do Senhor. Dependemos totalmente de Cristo. E é por isso que os filhos são qualificados por esse substantivo. Vocês devem viver como os filhos da luz, mas não é nosso, não pertence a nós. Nós somos caracterizados pela luz de uma outra pessoa, do nosso Deus, do caráter do próprio Deus, da luz que vem de Cristo. E como nós vemos no começo da nossa celebração, em 1 João 1, Deus é a própria luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, em Deus há santidade absoluta. Em Deus não há algo imoral. A sua moral ela é ilibada, ela é perfeita. Não há pecado nele, não há corrupção nele, não há sombra em Deus. Ela revela tudo, a luz de Deus revela todas as coisas. Nada fica escondido com esse Deus que é luz. Abacuque vai dizer que os teus olhos são puros demais para ver aquilo que é mal. Nada pode ser colocado diante do Senhor que não seja puro como Ele é. Por isso que Deus tem, na sua justiça, santa justiça, condenado homens a uma condenação eterna. Por isso que Cristo precisou morrer para pagar os nossos pecados. Porque diante de Deus só há aqueles que estão em pureza, separados, em luz como Ele é. Essa luz, então, ela revela a sua santidade. Ela também revela a verdade de Deus. Cristo Jesus revela a verdade de Deus. Ele é a própria luz e revela a verdade, revela a Deus. João 1 vai dizer isso. Eu sou a luz que brilha e que ilumina o caminho para que vocês conheçam o próprio Deus, o meu Pai. E a nossa identidade recebida, ela é definida pela natureza do nosso Pai, que é luz. Revela a sua santidade, revela a sua verdade, revela que a vida em Cristo, em Deus, vence as trevas, vence a morte. E esse fruto, verso 8 indo para o verso 9, vivam como filhos da luz. E ele faz então um parênteses explicativo. Esse fruto, ele é visto, ele produz algo, essa luz produz algo que é verdadeiro, que é um presente para nós. O fruto consiste em ter bondade, justiça e verdade. 3 palavras, 3 atributos que Deus comunicou aos homens para se tornar visível a todos os homens. Transformados por eles de trevas, agora em luz, manifestam atributos da parte de Deus. Manifestam bondade, a bondade da luz, a bondade de Deus, de um amor que age em benefício e em favor do outro, que é oposto da malícia, que é oposto da maldade, de buscar os seus próprios interesses. Deus é bom, Deus é totalmente bom, e os seus filhos da luz são bons, exercem a bondade, a misericórdia e o amor em favor do próximo. E essa bondade, ela se torna o padrão como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos uns aos outros. Você tem sido uma pessoa boa para o seu cônjuge, para os seus amigos, para a sua família? Como é que você demonstra que você é luz de Deus para os homens? Na sua bondade. Não somente na bondade, mas também na justiça. O fruto, a bondade e justiça, que é a demonstração mais clara do caráter de Deus. Viver de uma forma longe do seu egoísmo. Os filhos da luz, toda a sua ação, todo o seu agir diante dos homens, diante do próprio Deus, se curva à vontade do padrão de Deus. Deus é um Deus justo e nós devemos ser justos como Ele é. Buscar a sua justiça, como diz a tua palavra. Não pelo nosso esforço religioso, não porque nós temos algo diferente em nós, mas porque Deus nos iluminou a mente, nos deu uma nova forma de entender as coisas deste mundo. Vendo a sua justiça, vendo a sua misericórdia, nós agimos com os outros. Deus nos dá, então, como filhos da luz, bondade, justiça, para manifestar diante das pessoas
a forma como Deus age com misericórdia. Somos diferentes de Deus, com certeza. Mas Deus nos dá a capacidade de sermos justos como Ele busca que seus filhos sejam também, diante de outras pessoas. E também em verdade, bondade, justiça e verdade. E a verdade aqui, irmãos, ela está fazendo um contraste com aquilo que Paulo tem explicado. São hábitos de mentira. O fruto da verdade de quem é luz é de alguém que é íntegro, alguém que é honesto, alguém que pode ser confiável, uma vida que dá para ser examinada. Você é uma pessoa boa, que tem ações boas com outras pessoas, considera os outros superior a você, você age com a justiça de Deus com os outros, buscando a sua verdade com os outros amigos, com aqueles que se achegam a você, e você também é uma pessoa que pode ser vista, examinada. Você não precisa do escuro, você não precisa se esconder, você precisa demonstrar que a sua vida é uma vida transparente. Não quer dizer que você não tenha pecado, não quer dizer que você não erre, mas quer dizer que você pode ser examinado por qualquer pessoa, porque quando houver pecado, ela soube que você pediu e confiou no sangue de Cristo para te perdoar. Você precisa manifestar então como filhos da luz, aqueles que são luz no Senhor, seus frutos, a bondade, justiça e verdade. No verso 10 então, nós temos aquilo que deveria ser a nossa pergunta diária, matinal. O que é agradável a Deus? O que eu faço que é agradável a Deus? Quando eu me levanto, o que eu vou fazer? O que eu me planejei a fazer? O que é agradável ao Senhor? Porque se você tirar o verso 9 e ler, vivam como filhos da luz, tratando de descobrir o que é agradável a Deus. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, tentando descobrir o que é agradável diante do Senhor. E agora você sabe que você ser agradável, você produz frutos. Verso 9. Bondade, justiça e verdade. Você precisa pôr à prova, examinar cuidadosamente as suas ações. Não é algo que você tem automaticamente, não é um conhecimento automático, mas é um exercício de discernimento diante de Deus. De colocar à prova as suas vontades, os seus desejos, as suas inclinações, os seus planejamentos. Não basta olhar para a sua vida com alguns minutos. Você precisa conversar consigo mesmo, conversar diante do Senhor, clamar a Deus: Senhor, será que as minhas ações, esse meu planejamento, ele agrada ao Senhor? Isso é agradável diante do Senhor? Uma outra forma de você perceber se você tem sido agradável diante de Deus é conversar com a pessoa mais próxima. Ou conversar sobre alguém com a pessoa mais próxima. Alguém que converse com o seu esposo, alguém que converse com a sua esposa sobre você. Será que a resposta do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, da sua avó, é de alguém que consegue dizer: esse é um filho da luz. Ele tem luz no Senhor. Ele manifesta bondade e justiça. Ele manifesta aquilo que vem de Deus. Ou será que está faltando fruto da parte de Deus? O texto que nós lemos também no início vai dizer que aquele que tem comunhão com Deus anda na luz. E aquele que não tem, na verdade, mente, anda nas trevas, trocou a verdade pelas trevas. Paulo vai dizer então que nós éramos trevas, e agora nós somos luz, uma luz que não é nossa, vem de Deus, pertence ao Senhor. E que quando nós estamos unidos em Cristo, nós revelamos, nós demonstramos isso. Nós buscamos ao Senhor dizendo: será que isso é agradável? Será que eu estou manifestando bondade, justiça e verdade de Deus? Ponto 2, a luz vai então expor, do verso 11 ao verso 13. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. E aqui Paulo usa uma palavra que nós conhecemos, que é a palavra koinonia. Ele diz: vocês não devem ter koinonia, vocês não devem participar, vocês não devem ser coparticipantes, não dá para ter comunhão nas obras infrutíferas. Não dá para você estar próximo daquilo que são obras das trevas. Não é porque Deus nos impõe isso algo para fora. Não é algo que o crente deve fazer lá fora. Mas é algo que o crente demonstra aqui dentro na comunidade.
demonstra no seio da igreja. A nossa natureza, ela é outra. Não há como nós termos comunhão com as trevas. Paulo vai dizer que comunhão há na luz com as trevas. Ele vai dizer de forma alguma, não há nada que possa ter, nem por decreto, nem por essência, porque a luz expulsa as trevas. Onde há trevas, não há luz. E é exatamente isso que Paulo vai dizer no verso 11. Ele vai dizer, vocês não devem ser cúmplices naquilo que as trevas fazem. Pelo contrário, vocês devem, então, reprová-las. Que é o mesmo termo para expor. Vocês devem brilhar para expor. E ao mesmo tempo que vocês brilham para expor, vocês reprovam. Não é estar num lugar em silêncio, mas inclui palavras, inclui a demonstração clara daquilo que seria um pecado ou de uma obra infrutífera. Assim como nós tivemos nos cultos passados, é necessário você confessar, ver o pecado e falar sobre o pecado, denunciar o pecado. Ele não deve estar apenas ali no oculto, e você conhecendo ele e sendo cúmplice dele. E a pergunta que eu fiz ao texto e eu quero trazer para vocês é, para quem que Paulo está fazendo isso? Quem é que está se tornando cúmplice ou participando, que é o verso 7 que a gente deu. Portanto, não participe daquilo que eles fazem, que está relacionado à pregação do domingo passado. Verso 11, ele vai dizer, vocês não devem ser cúmplices. Quem são essas pessoas que estão sendo cúmplices? E para mim, Paulo aqui está dizendo que aqueles que fazem em segredo. Aqueles que fazem em segredo. Paulo não está exortando aos crentes a confrontar o mundo lá fora. Não é uma luz para você iluminar as obras das trevas lá fora. Não. As obras das trevas, Paulo já falou isso no capítulo anterior. Eles fazem de forma desenfreada e às claras. O mundo lá fora não se importa com o pecado. Eles não se escondem. Eles pecam abertamente. É o que vai dizer Paulo em 4,19. Eles pecam abertamente. Eles fazem de forma desenfreada. Paulo está falando com a igreja. Vocês não devem ser cúmplices, vocês não devem ter koinonia com as obras infrutíferas das trevas. Vocês não devem fazer aquilo que está, ou vocês buscam fazer em segredo. Porque isso é o que os incrédulos fazem. E não fazem em segredo, eles fazem de forma aberta. E a repreensão de Paulo para a igreja é para restaurar uma igreja que aparentemente tinha obras que eram infrutíferas. Eles não deveriam ser cúmplices, não deveriam amar as trevas, não deveriam deixar com que as coisas acontecessem. E elas eram praticadas em segredo. Isso que aquele que pratica obras infrutíferas faz no ocultamento. Aquele que começa a caminhar em direção às trevas, faz tudo em oculto. Tenta esconder, porque sabe, e a gente sabe, irmão, que no nosso cristianismo, você é crente, Jesus te salvou, e você sabe que as obras infrutíferas, os pecados, eles são coisas que nos deixam envergonhados. Por isso que quando a gente peca, quando a gente busca o pecado, quando a gente vai para um pecado, vai entrando para dentro da caverna, a gente quer fazer as coisas em segredo, em oculto. E é o que Paulo está dizendo para a igreja, vocês não devem mais fazer nada que é obra infrutífera. Vocês não devem mais fazer as coisas que faziam anteriormente. Vocês eram trevas, mas agora vocês não são mais trevas. Vocês são luz. Vocês têm a luz de Deus. Vocês devem expor com a luz de Deus. Não buscar no escondido, em segredo, fazer aquilo que é mentira diante dos homens. Não se tornem participantes, porque vocês estão em comunidade. E aí o perigo que Paulo está trazendo é um perigo comunitário. Paulo está dizendo aos irmãos, vocês devem ser luz, vocês devem manifestar a bondade, a justiça, a verdade de Deus, sendo luz. Quando você adentra um espaço, você vai então trazer as obras das trevas para reprová-las. Reprovando aqueles que são irmãos, aqueles que foram salvos pelo Senhor e começaram a dar passos para as trevas. Aqueles que começaram a sufocar a verdade de Deus para aceitar algum tipo de pecado escondido. E é isso que a comunidade, os santos deveriam fazer. Expor aquilo que desonra a Deus. Não para destruir a pessoa, mas para restaurar a comunhão, restaurar a pureza da comunidade.
E é isso que Paulo vai dizer que acontece quando nós cumprimos a nossa missão, a nossa função como luz. E a pergunta que nós fazemos é: como que nós podemos participar das obras das trevas, ou não participar das obras das trevas, e mesmo assim reprová-las? Como é que eu entro dentro da caverna, sou atraído para dentro das trevas e ilumino isso? Né? Tem uma frase engraçada da Dona Florinda para o Kiko. Ela vai dizer: tesouro, você pode nadar, mas não vai se molhar. Como é que eu entro num ambiente de trevas e eu não me lambuzo com o pecado? Como é que você manda alguém limpar uma garagem sem se sujar com a sujeira que está lá, sem tocar na sujeira que está lá? E Paulo então vai resolver isso. Vocês não vão fazer uma imersão nas trevas, mas vocês vão demonstrar a ação da luz. Vocês precisam manifestar o fruto da luz. A integridade. Porque tudo que é oposto à luz vai ser manifestado agora, vai se tornar visível. Verso 12: pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Verso 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. A luz manifesta todas as coisas. Os crentes, no verso 11, foram chamados a estarem distantes, não em coinonia com as obras infrutíferas das trevas. E no verso 13 ele explica: vocês devem fazer de uma maneira em que a luz que há em Deus, que agora vocês refletem, manifeste as obras infrutíferas. Aquilo que era um pecado praticado em segredo, que estava encoberto, estava oculto, agora é manifestado. Nada pertence mais àquilo que estava escondido, a luz iluminou sobre esse pecado, para tornar algo claramente visível. Não havia algo que estava, que não existia naquela escuridão, existia algo, e a luz trouxe à vista aquilo que estava encoberto. A luz não criou uma outra realidade, mas ela revelou aquilo que estava oculto. Por isso que a nossa exposição dentro da própria igreja, ela precisa ser clara. Nós precisamos ser crentes uns com os outros. Precisamos ser luz uns aos outros, para ajudar uns aos outros, em bondade, em integridade, em verdade, em amor, naquilo que Deus manifesta a nós como atributos daqueles que são luz dele. O próprio texto vai definir isso: bondade, justiça e verdade. A luz não é algo que nós proclamamos, mas é algo que nós vivemos e tornamos visível quando nós adentramos no espaço e nós produzimos esses frutos. A reprovação da vida cristã, ela é mais do que um ato de confrontação, mas ela é uma manifestação do caráter de Cristo em nós, aos homens. Nós devemos mostrar que Cristo nos transformou, que Ele é a luz, que nós temos essa luz e nós manifestamos por meio dos seus frutos. Aquele que tem um casamento fiel diante dos homens e diante de Deus, expõe aqueles que são mentirosos, expõe os casamentos que são infiéis. Aquele que tem uma palavra honesta e bondosa, que aplaca qualquer tipo de furor, vai disseminar qualquer tipo de dissimulação, de mentira, de pessoas que vivem em angústia dos seus egoísmos. Uma vida marcada pela bondade, ela vai perturbar aqueles que são maldosos. Nós precisamos manifestar diante dos homens, diante da igreja, que nós somos luz, em verdade, em bondade do Senhor, em justiça de Deus. E Paulo então vai concluir dizendo que aquilo que estava oculto se torna visível. Porque tudo que se manifesta é luz. Não quer dizer que naquele momento que a luz adentrou o espaço, que aquela obra infrutífera se tornou vista a todos, que então as trevas vai desaparecer e que aquele pecado se torna aceito. Não. Mas que aonde a luz não pertence mais às trevas, e aquele pecado que estava oculto em segredo, agora precisa ser confessado diante da luz de Deus. O pecado manifestado ou manifesto diante da luz, ele não pode voltar para a escuridão, porque enquanto a luz estiver irradiando, ele precisa ser dissipado com a nossa confissão diante de Deus. As trevas é que dependem do segredo. As trevas é que sobrevivem no oculto. Quando a luz entra, essa proteção das trevas, ela desaparece. Aquilo que estava escondido perde o seu poder. Não se pode mais disfarçar, não tem mais como você fugir.
E é exatamente isso que as nossas obras de luz precisam manifestar. Não só para a condenação, porque Deus é quem faz isso, mas porque o fruto da luz, a bondade, a justiça e a verdade, elas se demonstram, elas aparecem para apontar a vida do novo povo de Deus. A vida da nova vida que nós temos em Deus. Não há como nós negociarmos com a escuridão. A luz, ela não existe, ela não coexiste com as trevas. Quando ela chega, as trevas vão embora. E o último ponto é, verso 14. Desperta. Cristo é quem ilumina. Paulo então vai dizer, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se você dentre os mortos e Cristo o iluminará. Alguém que estava dormindo, alguém que é chamado a acordar, e uma promessa, ou acordar e ressuscitar, e uma promessa que Cristo irá brilhar. Quando eu olho para esse texto, irmãos, ele é mais do que uma chamada ao evangelismo, mas ele é uma exortação para os crentes que haviam adormecido por causa das suas obras infrutíferas nas trevas. Não elimina a nossa ação evangelística de dizer, desperta você que está morto, porque Cristo vai te iluminar. Mas Paulo está primeiro chamando aos crentes de Éfeso, dizendo, vocês não devem ter comunhão, nem ser cúmplice. E se você está em segredo fazendo algo, você deve ser despertado pelo Senhor. Você deve ser acordado. Porque você entrou num lugar onde a luz parou. E você tem tido comunhão com essas coisas, em segredo. A maior parte deste seu sono acontece num lugar escuro de trevas. O crente começa então a se envolver com obras infrutíferas e gradualmente, talvez sem perceber, ou talvez percebendo e resistindo, ele está dormindo no lugar errado. Dentro de uma caverna escura de trevas. E esse sono espiritual, ele tem uma característica muito perigosa, e claro, quem dorme raramente sabe que está dormindo. Se você está em segredo com os seus pecados, em segredo, você está dormente, você está dormindo espiritualmente, sem perceber que está dormindo. Paulo aqui não está condenando, mas Paulo está usando uma linguagem para despertar, para acordar. É uma urgência que todos nós devemos estar atentos. Será que eu estou tendo segredos ocultos, obras infrutíferas, em que tem me dado um estado de dormência espiritual? Quando Cristo estava no Getsemane, ele não condenou seus discípulos que estavam dormindo. Jesus estava orando, alerta. Mas eles haviam não renegado o seu mestre, mas estavam simplesmente insensíveis ao momento que o Senhor Jesus Cristo estava passando. As trevas eram densas. Aquilo que Cristo ia passar era muito tremendo diante do Senhor. E os seus discípulos não perceberam as grandes trevas que ali estavam. Eles estavam dormindo e Cristo acorda eles, não condena eles. E talvez seja isso que você possa estar vivenciando. Começou a dar passos em direção às trevas, não de uma vez, mas devagar. E uma comunhão foi estabelecida. Uma coinonia que não deveria existir, passa a existir. E você começa a dar frutos infrutíferos. Você estava vivo, em alerta, mas algo te entorpeceu. Uma cumplicidade começou pequena, começou a tomar o seu coração. E você foi normalizando, até que isso se tornou algo comum para você. Um relacionamento seu, você se tornou alguém distante, ou que esconde as coisas da igreja, dos seus irmãos. Você está dormindo no lugar errado. E a palavra de Paulo para nós é desperta. E a promessa não é de punição, ela é de restauração. Cristo brilhará em você, Cristo vai te iluminar. Quando o crente adormece e ele ouve a voz do bom pastor dizendo, acorde, ele acorda. E esse é o nosso clamor nessa manhã. Nós ouvimos a palavra de Paulo dizendo, desperta você que está dormindo, você que está em segredo oculto, com as obras infrutíferas. Você deveria ser luz em bondade, em justiça e verdade.
mas você aceitou algumas coisas que estão te deixando distante de Deus, distante do Senhor. Desperta você que está dormindo. Mas ainda no verso 14 ele vai dizer aos mortos, né? Levanta-se dentre os mortos. Não é apenas uma metáfora que Paulo usa, mas literalmente, Jesus é quem ressuscita pessoas mortas. E ela vai acontecer aqueles em que ele iluminar o coração. Se você está aqui hoje de manhã, meu irmão, minha irmã, ou meu amigo, minha amiga, com o seu coração estranho àquilo que foi pregado, distante daquilo que é bondade, justiça e verdade de Deus, escondendo-se com seus pecados, você é alguém que precisa ouvir essa palavra. Desperte, venha para a luz, Cristo vai te iluminar, e Ele te promete isso, não porque você merece, mas porque Ele mesmo é a própria luz que ilumina as trevas, ilumina aquele que está em trevas. Mesmo Cristo sendo a luz do mundo, Ele é quem diz: vocês não querem me seguir? Vai dizer aos seus discípulos: olha, eu estou aqui sendo a verdade, vocês acham que isso aqui é muito difícil? Vai com eles se vocês querem pão. Eu sou a luz que ilumina a verdade na vida de vocês. Eu que sondo o coração de vocês. Eu que posso dar luz a vocês. E a nossa oração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é de reconhecer se há em nós algum caminho que não há luz, se há algum segredo no nosso coração, se há algum lugar que nós estamos indo devagar, que nos tenta, que nós cedemos à tentação e pecamos diante do Senhor. Nós devemos receber a luz e ser despertados por Cristo Jesus. É Ele que ressuscita um coração morto, um espírito morto. É Ele quem dá um coração de carne para aquele que estava com um coração de pedra. E é Ele que faz você acordar, crente em Jesus, que estava dormindo. Paulo começa então com uma constatação: nós éramos as trevas, absolutamente trevas, completamente trevas, mas nós não somos mais trevas. Nós somos agora a luz do Senhor. Somos dele não por mérito nosso, não por esforço nosso, mas porque nós temos coinonia com Cristo, não com as obras das trevas. Nós produzimos frutos de bondade, justiça e verdade. Toda a luz que existe nesse texto vem de um único lugar. Vem do Cristo, que é a luz dos homens, aquele que pode iluminar as trevas. Aquele que seguia e andava nas trevas, não anda mais. Nós que somos portadores dessa luz, iluminados pela luz de Deus, somos chamados a viver como os filhos desse Deus que é luz, em quem não há trevas nenhuma. Que o Senhor possa nos iluminar, nos despertar, se nós estivermos dormindo nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, a Tua palavra, ela é verdade. O Senhor nos acolhe, mesmo quando nós, como nesse texto, temos os segredos ocultos de obras infrutíferas. O Senhor nos dá uma palavra: desperte você que está dormindo e venha para a luz do Senhor. Nos ajude, Senhor, a enxergar aqueles pecados que nós temos por estimação, aqueles pecados que nós alimentamos e que nos colocam distantes da comunhão do Senhor, que não nos faz demonstrar os frutos daqueles que são luz. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, que Cristo Jesus seja a luz que ilumina a nossa vida. Aqueles que estão distantes do Senhor, Pai, mortos em seus delitos e pecados, que não confessaram ao Senhor, que não se arrependeram diante do Senhor, que eles possam nessa manhã também, como a Tua palavra diz, serem ressuscitados pela luz de Cristo, que os iluminará. É no nome santo dele que nós oramos. Amém.